Graças a Deus. Que tenhamos uma boa tarde, retorno de férias, firme e forte. Vamos começar falando por que vírus um atrás do outro, por que essa gripe, por que não para esse diabo de tentação aí. Na verdade, não é um diabo, é programação divina para o nosso despertar. Programação divina para o nosso despertar. Mas como essa humanidade se encontra muito atrasada, muito omissa, uma juventude alienada, se faz necessário avisos. Começa com avisozinhos. E à medida que não vamos dando bola, passa para aviso. Até chegar num avisozão. Esse avisozão, Deus permita que não estoure a Terceira Guerra Mundial. Nós não precisamos disso. Nós precisamos ficar confinados para fazer uma reflexão, para não ficar torcendo que o vírus acabe logo, mas que nós nos despertemos o mais breve possível. Eis o X da questão. 85% da humanidade quer que o vírus pare, acabe para voltar à sua vida normal. E nessa entrada de nova era, não vai ser mais normal. Aqueles que não se adequarem a um processo multidimensional, eles não se enquadrarão num referencial mínimo para vivenciar uma nova era na Mãe Terra Gaia, e serão transladados a outras moradas do Pai, compatível com vossas vibrações, não como castigo, mas simplesmente uma adequação energética. Então, que possamos entender uma vez por todas, que não existe ironia do destino, não existe o acaso, esse vírus não veio por acaso. É um aviso para que nos possamos despolarizar conceitos e paradigmas, sair do velho. Então, por que está muito claro, muito visível a falange do mal agindo na Terra? São esses irmãos que não querem mudar, estão dando tiro para todo lado e estão percebendo que não vai ter saída, não vão ficar mais aqui. Eles querem levar muitos com eles. Que nós possamos emanar muita luz, não nos envolver, não ter como parâmetro nesse sistema doentio, procurar ter parâmetros sobre os princípios divinos. Nós estamos vendo os políticos, a nojeira que está a política mundial, onde a falange do mal, através do governo oculto, quer que prevaleça a promiscuidade, a maldade, a desonestidade, as mentiras, os roubos. E quem embarcar nessa está ao lado do governo oculto. Quem embarcar do lado da fraternidade, do amor, do perdão, do respeito, do entendimento, da aceitação, da resignação, da paciência, da fé, da alegria, da gratidão, estará do lado da luz, estará do lado do plano divino. Esses
atingirão um referencial mínimo para permanecer numa nova era. E por que essas provas, pessoas supostamente dedicadas sobre os princípios divinos, fraternas, por que está passando tanta dificuldade, doenças, dificuldades financeiras? Que Deus que é esse que não olha para aqueles que são fraternos, que perdoa? Que Deus que é esse? Será que é um Deus injusto? Pô, se eu sou fraterno, por que eu tenho câncer? Se eu sou fraterno, por que eu não arrumo emprego? Se eu sou fraterno, se eu quero o bem do meu semelhante, quero o bem da humanidade, quero o bem de mim, por que eu enfrento dificuldades? São provas necessárias às regates. O mestre aparece quando o discípulo está pronto. O resgate aparece quando a pessoa está pronta para aguentar determinados resgates, porque cada resgate eliminado é uma oitava superior que crescemos. E se está difícil é porque nós temos força de aguentar essa carga, porque a cruz que Jesus nos deu nunca ultrapassa o limite das nossas forças. Então, que nunca desanimemos, nunca valorizemos as coisas ruins, sempre enaltecendo as virtudes, as coisas boas que existem no planeta Terra, que são muitas, sobressai as coisas ruins, porque nós damos mais valor, nós temos mais medos, nós vivemos em função do medo. Tudo isso é altamente prejudicial, a gente fica preso a essa energia. A gente tem medo da vacina fazer mal. O governo oculto não tem como mexer num cronograma divino. O plano da luz tem condições de apertar o círculo para que nós possamos sair de uma inércia. Isso é para o nosso bem. Através das nossas reflexões, através das nossos contatos com a hierarquia espiritual que nos assiste, grupo monádico, através dos mestres de afinidade, a gente vai recebendo intuição. E através das nossas meditações, das orações, das nossas reflexões, vai vindo esses insights telepaticamente, para que nós possamos seguir um caminho da ascensão, não o caminho da luxúria, da promiscuidade, da ostentação, da vaidade, do orgulho, da ganância, da sedução da matéria. Nós precisamos ter para viver, não viver para ter. Ter para viver é aquilo que a gente precisa. Viver para ter é a ganância, é a ostentação, é a vaidade. E se a gente não tomar uma linha nesse sentido, a corda, o nó vai apertando. As coisas vão ficando mais difíceis. Até um dia a gente não aguentar mais e falar assim, tá bom, eu vou ser mais humilde, eu não vou querer ser melhor do que ninguém, eu vou querer ser, evoluir, aprender. Basicamente, para minha evolução e para ajuda fraterna, não para eu me destacar, ostentar,
ser mais do que os outros. E a gente percebe que a maior parte da humanidade, ou 85%, vibra nisso que nós estamos comentando. E há necessidade de um expurgo, há necessidade de uma despolarização. E muitos de nós ainda não entendem esse processo. A gente vê, passa num posto de saúde aí, filas quilométricas. Vê alguém que não pegou uma gripe, que não derrubou, que não foi derrubado. Vê se você conhece alguém. A maior parte está passando por esse processo, por despertar, quantas necessárias para despolarizar conceitos, paradigmas. E a gente foca a nossa atenção para o outro lado. Quando que vai acabar a pandemia? Para que tudo volte ao normal. Quando vai acabar a pandemia, para voltar a bandalheira outra vez, o egoísmo imperando? Não foi para isso que esse vírus veio. Então essas provas, principalmente para aqueles que já têm condições de aguentar, ela está sendo aflorada a cada dia. Por isso que é notório as pessoas perceberem que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Exatamente isso. Quanto mais eu me fortaleço, mais eu tenho condições de resgatar as minhas pendências. Alguém está falando então, acho que eu joguei pedra na cruz. Acho que eu fui o pior dos piores. Não é assim. É que nós erramos, todos nós erramos, estamos tendo a oportunidade de resgatar, aprender. E se a gente focar o lado positivo, a gente vai passar com dores, não com sofrimento. E quanto mais a gente se apegar nos princípios divinos, menos a gente vai sentir esse resgate tão necessário, porque toda semeadura é livre, a colheita é obrigatória. E a colheita vem no momento certo e na hora certa. E está vindo hoje para cada um de nós, principalmente para aqueles que estão lutando para ser uma pessoa melhor, é que está tendo força para aguentar essas vicissitudes. Então esses resgates são necessários e que tenhamos forças para, na mudança de ciclo, a gente está livre de inúmeros processos kármicos, para que nós possamos seguir a nossa evolução mais tranquilo, mais leve. E o mal está sobressaindo, o mal a gente vê, fica estagnado, olhando o que a maior parte da humanidade está procedendo, como está procedendo. As pessoas que estão se esforçando a se melhorar, estão percebendo mais podridão, porque antes não percebia, não estava nem aí por essa energia. Hoje não, hoje a gente já percebe, já vê uma indignação, já sente uma indignação para as coisas extremamente erradas, principalmente que os políticos estão fazendo. Estão vendo o seu lado, e por causa dessa humanidade omissa, juventude alienada, eles deitam e rolam. Então a política é o reflexo de como se encontra uma humanidade muito atrasada, muito atrasada. Eles fazem direitinho esse jogo para que nós fiquemos brigando entre esquerda e direita. Ah, esse é melhor para mim, aquele é melhor para mim. O que é melhor para cada um de nós é a nossa união,
lutar pelos nossos direitos, porque o povo unido jamais será vencido por governo nenhum, por governo oculto nenhum. Mas como a gente ainda gera ódio, como a gente não é unidos, como nós não somos unidos, tudo favorece para que esses espertos ganhem, sobressaem, e a gente fica nessa amargura, nessa tristeza, desilusão. Que façamos a nossa parte, que possamos nos unir sobre todos os aspectos para ajudar um irmão necessitado. Olha que bênção, nós já estamos chegando a 73 toneladas de alimentos de doação, graças a essa união que nós temos. Se a gente se unir cada vez mais, nós vamos ajudar uma consciência coletiva a não permitir mais que esses falsos profetas nos conduza a uma conexão errônea com o Pai. E o expurgo, cada vez mais nós vamos ver intensificar esses vendavais, terremotos, furacões, tsunamis. Isso tudo é para expurgo do mal que estamos cometendo para a Mãe Terra Gaia. E desta forma, nós estaremos preparando uma nova era, preparando o terreno para essas crianças de luz, crianças cristal, que estão chegando, para que possa exalar o seu amor, a sua sabedoria, a sua luz. Vamos responder algumas perguntas.